Olá, turma, tudo bem? Bom, essa é a primeira aula que eu vou gravar sobre a matéria do terceiro trimestre. Como ainda nós não conseguimos adequar ao horário no período da manhã, essa, essa aula está sendo gravada para vocês poderem assistir, né, no horário que foi passado para vocês. E caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo chat ou pelo próprio WhatsApp, como nós já fazemos nas outras aulas. Esse conteúdo deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos começar a falar sobre as formas empíricas de conhecimento. E os dois primeiros nomes a serem trabalhados nesse conteúdo vai ser o Thomas Hobbes e John Locke. Então, vocês vão perceber, com o passar dessa aula, que existem algumas semelhanças, até porque eles têm pensamentos em certos momentos parecidos. Em outros momentos vocês vão ver que existem algumas diferenças importantes. E a partir dessas ideias é que vão acontecer as nossas discussões. Como essa aula está sendo gravada, a ideia da discussão ela acaba perdendo um pouco de força. Mas nós podemos fazer essa discussão pelo chat, né? Como se fosse um fórum. Mas aí mais para frente a gente conversa sobre isso. Bom, vamos lá. Nessa primeira parte, o empirismo de Thomas Hobbes, é importante que vocês saibam primeiro o que é ser empírico, qual é a ideia do empirismo. Porque, na verdade, até o trimestre passado, vocês estavam estudando o racionalismo, do ser racional, das ideias a partir do pensamento. No caso do empirismo, tanto Hobbes, quanto Locke, quanto os outros que vocês vão estudar, a ideia do empirismo é que o conhecimento ele só é possível a partir da experiência. Então, por exemplo, se eu falar que o limão é doce ou que ele é azedo, eu só posso fazer isso depois que eu provar o limão, tá certo? Isso é a experiência. Então, essa é a ideia do empirismo, tá? Bom, então já expliquei para vocês essa questão do empirismo que está no segundo parágrafo. Essa experiência, como critério de validação, ela vai ser o principal elemento para você poder formar esse conhecimento. Ou seja, somente por meio da experiência podemos construir um conhecimento válido. Isso que eu acabei de falar é só para reforçar para vocês o que eu já tinha explicado, tá? Sobre essa questão do conhecimento sobre o empirismo. O primeiro autor que defende esse conhecimento por base empírica é Thomas Hobbes. E aí, Hobbes ele acaba fazendo essa valorização do empirismo porque a ideia dele é valorizar o corpo e os sentidos. Mas, antes de eu começar a explicar, eu quero que vocês leiam essa parte aqui, ó, que fala sobre a história dele. Então, vamos lá. Thomas Hobbes nasceu em Malmesbury, na Inglaterra, em 1588. Bem cedo aprendeu o grego e o latim, e muito de seus escritos foram redigidos em língua latina. Em língua latina, isso. Completando os estudos superiores em Oxford, a partir de 1608, torna-se preceptor entre os poderosos Cavendish, condes e Devonshire. Fez diversas viagens no continente e, de 1640 até 1651, durante a ditadura Cromwell, viveu em exílio voluntário em Paris, ou seja, ele foi por vontade própria, onde, em 1646, foi até preceptor do futuro rei Carlos II, no caso o coração de Leão, e morreu em 1679. Entre suas obras são fundamentais De Cive, 1642, De Corpore, 1655, De Homine, 1658 e a principal de todas, Leviatã, que é de 1651, que até é trabalhado na geografia, né, como um dos princípios do Estado, do Estado ser mínimo. Bom,
Mínimo não, desculpa, do Estado ser maior. Bom, vamos lá. O que Hobbes defende? Toda perspectiva empirista, baseada nas ideias de Hobbes, surge de uma concepção sobre o que é filosofia, no qual o filósofo compreenderá como uma ciência que se preocupa com os corpos, suas causas e propriedades fundamentais. O que significam, porém, esses corpos, pessoal? Os corpos, segundo Hobbes, são os elementos estruturantes de nossa realidade como um todo, podendo ser dividido em 3 categorias: os naturais, inanimados, aqueles que não se mexem, que são os objetos; os corpos naturais animados, que somos nós, o homem, o ser vivo, né? E os corpos artificiais, que no caso é o Estado, ou seja, quem rege essas leis. Ora, evidencia-se de maneira clara que a perspectiva filosófica hobbesiana é fundamentalmente voltada para o real e a sua estrutura dinâmica é factual, ou seja, é o que eu estava falando com vocês sobre a ideia de Hobbes de que para poder ter esse fato, você precisa fazer a experiência, ou seja, o corpo, o homem, ele precisa ter a experiência para ele poder saber se aquilo está correto ou não. Bom, turma, eu estou falando assim, mas caso surja alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá? Para poder perguntar lá no chat. Hobbes, pessoal, acaba estabelecendo uma relação, então, de como o mundo é e como nós o vemos. Tanto é que essa parte está aqui, ó. Ó. Se Hobbes, essa parte aqui, ó. Se Hobbes é um mecanicista e materialista em essência, tanto sua filosofia natural quanto a política serão influenciadas por esse seu aspecto. Se a filosofia e a ciência são responsáveis por estudos dos corpos, a filosofia natural é o estudo dos corpos naturais. A filosofia política, responsabiliza pelos estudos dos corpos artificiais, no caso o Estado. E que se os corpos em ambas, o movimento também faz presente. Todo conhecimento é oriundo de uma experiência humana. Ponto. Ou seja, tudo isso que a gente está conversando até agora só vem para reforçar aquilo que eu falei lá no início, que toda experiência, todo conhecimento, ele só é possível através da experiência. Não é possível você ter conhecimento sobre alguma coisa sem ter a experiência em cima daquilo ali. Isso, pessoal, é importante vocês entenderem que não sou eu, não é o que eu penso, e sim o que é colocado sobre o que Hobbes coloca para gente. Tá certo? Bom, vamos para essa representação aqui, falando sobre esses fundamentos empiristas de Hobbes. Então, está mostrando aí no quadro o seguinte: os pensamentos são representações daquilo que é produzido na experiência por meio dos sentidos. Tanto é verdade que essa parte mostra aqui, ó, à esquerda, o seguinte: a filosofia é a ciência dos corpos. Isso vocês entenderam. Por quê? Porque a partir desses corpos, nós temos que ter a experiência sobre aquele elemento para nós sabermos o que ele pode ser. Então, dentro da filosofia, aqui, ó, a ciência dos corpos naturais e dos corpos artificiais. Acaba gerando uma perspectiva que é a seguinte: o materialismo mais o mecanismo é a junção do corpo mais o movimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo esse conhecimento é feito a partir dessa movimentação de conhecimento do próprio corpo. Ok? Bom, vamos lá. A citação do Hobbes, aqui no quadro rosa. Há 3 tipos de corpos: os naturais inanimados, que foi o que a gente conversou lá em cima; os naturais animados, que somos nós, que também já foi falado lá em cima; e o Estado. Agora é importante vocês marcarem isso daqui, ó. O movimento é a causa principal da qual nascem necessariamente todos os corpos naturais. Nesse caso, ele é um movimento local, matematicamente mensurável, e todos os processos cognitivos da mente humana, ou seja, todo aprendizado a partir dessa ação
de reconhecimento. Uma observação importante. De acordo com Hobbes, não é possível separar o pensamento da experiência. Isso é para anotar, tá, pessoal? Uma vez que ele é formado a partir da relação entre o objeto e o sujeito. Eu fiz essa anotação aqui para que vocês possam ter uma facilidade maior para anotar, porque isso não tem no livro. Bom, sobre o empirismo de John Locke, para a gente poder dar continuidade, começa se baseando nas mesmas ideias, mas tem um grande diferencial que eu quero que vocês prestem atenção. Vamos lá para o John Locke. Então, só para a gente terminar sobre a ideia de Hobbes, é importante que vocês entendam que para Hobbes o principal é você reconhecer determinado ponto, determinado local, para que depois daquela experiência você possa ter um resultado final, ter um pensamento sobre aquilo. Isso, voltando um pouco para a geografia, se baseia mais ou menos naquele ideal de lugar. Só é considerado um lugar quando você tem uma relação de afetividade, um sentimento por aquele lugar. E esse sentimento só é possível a partir do contato, a partir do momento que você esteja ali. Bom, já John Locke, ele também pensa muito parecido com Hobbes, porém tem uma diferençazinha, que é o seguinte. Ele acaba o trabalho de forma mais complexa e ampla em relação à estrutura mental com base na experiência e acaba reforçando a ruptura com Descartes. Porque Descartes ele acredita que essa ideia ela é formada a partir da perspectiva inativa, ou seja, você pode ter um pensamento, você pode ter um conhecimento sobre determinada coisa sem ter aquela relação direta. Tanto Locke quanto Hobbes já não acreditam nisso, eles acreditam que é necessário você ter esse conhecimento. Então vamos para o quadrinho falando sobre a vida do Locke aqui. Ó. Bom, John Locke nasceu em Wington, nas proximidades de Bristol, em 1632. Estudou na Universidade de Oxford, onde sucessivamente ensinou grego e retórica. Em 1668 foi nomeado membro da Royal Society de Londres. Em 1672 tornou-se secretário de Lord Ashley Cooper, chanceler da Inglaterra, e ocupou-se ativamente de assuntos políticos. De 1683 a 1689, foi obrigado a refugiar-se na Holanda, contribuindo para os preparativos da expedição de Guilherme de Orange. Tendo voltado para Londres, pôde receber os merecidos sucessos e concentrar-se na atividade literária. Em 1691, transferiu-se para o castelo de Oates, no Essex, como hóspede de Sir Francis Marsham, onde morreu em 1704. Suas obras mais importantes são Pistola sobre Tolerância, de 1689, O Ensaio sobre o Intelecto Humano, de 1690, que é considerado sua obra-prima, e dois tratados sobre o governo, de 1690, A Racionalidade do Cristianismo, 1695. Bom, o que eu quero que vocês prestem atenção sobre isso? Para Locke, pessoal, para John Locke, existem alguns pontos essenciais do pensamento. E dentro desses 3 pontos essenciais, eles estão aqui, ó. Então, desses 3 pontos essenciais, o primeiro é: não existem ideias nem princípios inatos, ou seja, inatos é parado. Todas as ideias, elas podem ser reformuladas, desde que você tenha um embasamento. Continuando, segundo, nenhum intelecto humano, por mais forte e vigoroso que seja, é capaz de forjar ou inventar, ou seja, inventar ideias, bem como não é capaz de destruir aquelas que existem. Terceiro, consequentemente, a experiência constitui a fonte, ao mesmo tempo o limite, ou seja, ao qual o intelecto permanece vinculado. Está falando das nossas ideias, né? Dos pensamentos, que todos eles têm limites. Continuando. Pessoal, desculpa o barulho aí, mas é porque às vezes passa o carro na rua e acaba ficando complicado evitar esse som. Vamos lá. O que John Locke afirma, pessoal?
depois dessas três ideias? Que a mente humana, ela é uma tábua rasa. O que é essa tábua rasa? Uma vez que, ao nascermos, nossa mente é desprovida de qualquer conhecimento. Então, essa tábua rasa é como se fosse a nossa mente a partir do momento que a gente nasce. É importante vocês entenderem que essa ideia se baseia na tábua cheia, que a partir do momento que a gente vai vivendo, a partir do momento que nós vamos crescendo, que nós vamos tendo contato com outras pessoas, com outros conhecimentos além do nosso, que vai se formando, a nossa tábua ela vai ficando cheia e nós vamos tendo mais conhecimento. Tanto é verdade, se vocês pararem para pensar, essas tábuas, ou seja, as nossas mentes, elas são diferentes dependendo de onde a gente nasce. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Vocês acham que um bebê, ele já nasce pensando em ser bandido? Pensando em roubar? Pensando em matar o cara de uma facção contrária dele? É claro que não, porque a tábua dele está rasa, o pensamento dele é raso. A partir do momento que ele começa a crescer, já ali na segunda infância ali, ele começa a ver que matar naquela sociedade ali não é que seja normal, mas ele vê que é possível. Então ele aprende aquela barbaridade, né? Ele entende que aquilo ali pode. A criança começa a entender que aquilo ali pode. Ou seja, a criança ela acaba sofrendo interferência do meio, tá? E essa interferência é justamente esse conhecimento que vai sendo adquirido. É claro que quando a criança fica maior, ela, no caso de adolescente, né, é, ela começa a entender, ela sabe que ela pode fazer aquilo ou não. Como vocês veem que colegas, pessoas fazem várias coisas erradas. Vocês têm dois caminhos: ou fazer essa coisa errada porque todos fazem, ou seja, na sociedade que vocês vivem é normal fazer essa coisa errada, ou vocês podem seguir o caminho reverso e saber que essa coisa errada não é para ser feita, tá? Então essa questão da tábua rasa é isso, é ter esse conhecimento a partir do que acontece no meio em que nós vivemos. Do mesmo jeito, eu estou dando um exemplo ruim, mas do mesmo jeito pode ser do outro lado, né? Em contrapartida, pode ser do outro lado. Por exemplo, a criança nasce numa família em que todos trabalham, todos são honestos, todos mostram o que é correto, mas a criança não, já o adolescente tende a ir para o lado ruim, da preguiça, para o lado de levar tudo como que o pessoal fala, a modo vão-se embora, né? Fazendo de qualquer jeito. Ou seja, tem os dois lados, mas é importante que vocês entendam que esses lados, todos eles, de acordo com o John Locke, é a influência do meio sobre essa formação do pensamento. Tanto é verdade que os gregos, apesar de defenderem a democracia, né, a ideia das pessoas se colocarem, eles achavam normal a escravidão. Escravizavam algumas pessoas. Então depende da cultura local. Bom, vamos lá. Para encerrar essa questão da cultura, vocês podem pensar que no Brasil, por exemplo, no carnaval, ou mesmo fora do carnaval, num período de calor aqui na nossa região, você tem uma piscina, você tem um mar mesmo, né? As mulheres e homens com aquelas roupas mínimas, né? Biquíni, sunga, roupa de banho, que seja. Se você for na Europa, eles já acham isso errado. Se vocês forem, por exemplo, em países muçulmanos, eles acham mais errado ainda. Então, isso é cultural. Então, esse conhecimento, essa tábua rasa, ela vai sendo preenchida com os conhecimentos daquele local onde nós vivemos. Beleza? Bom, continuando. Na página 7, pessoal, nesse quadrinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Está falando justamente sobre essa parte da tábua, tá? Sobre esse preenchimento. Nos dois últimos parágrafos, é importante vocês verem aqui, ó, deixa eu marcar, essa parte eu quero que vocês marquem, tá? Essa daqui eu vou ler.
E na última vamos fazer o comentário. Então, olha só. Aprofundando o pensamento lockeano, o filósofo não ressaltará apenas a importância da experiência no processo de conhecer, mas como já tinha feito anteriormente Francis Bacon e Thomas Hobbes. Mas, no caso Locke, vai propor uma análise mais detalhada de como se processa o conhecimento. Nesse sentido, Locke afirmará que a experiência enquanto fundamento das ideias forma-se a partir de dois tipos, a experiência externa e interna. Por que experiência interna e externa, pessoal? Porque é o que eu estava falando com vocês há pouco. A pessoa vê aquilo acontecendo, a pessoa processa aquilo dentro dela e a pessoa vai ter o direito de escolha. Ou ela faz aquilo, ou ela tira o melhor daquilo para ela poder fazer diferente. Vou dar um exemplo para vocês. O Joãozinho convive com o pai e com a mãe. Vê o pai e a mãe fazendo coisas erradas. O Joãozinho, ele vai ter duas escolhas. Ou ele repete essas coisas erradas, ou ele vai ter aquilo ali como um ensinamento para fazer diferente. É isso que Locke defende, que o ser humano ele tem que ter um contato com essas ações para ele poder saber o que é certo e o que é errado. E ele, como um ser pensante, ele vai ter a escolha. Ele vai escolher se ele quer fazer aquilo ou não. Essa é a questão da tábua rasa. Então, continuando, a partir daqui, ó, a experiência externa se limita àquela que experimentamos os objetos sensíveis, que é o que eu estou falando, é o que acontece em volta da gente. E a experiência interna refere-se àquela que experimentamos o nosso íntimo. Ou seja, pessoal, é o que eu estava falando com vocês, de nós pensarmos. Então a gente vê acontecer e nós pensamos naquilo. Ok? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu já falei tudo que tinha para falar sobre esse conteúdo. Aqui embaixo vem os próximos exercícios que não é para serem feitos agora, porque eu ainda vou explicar essa última parte para vocês. Ok? Caso surja alguma dúvida sobre essa explicação, vocês podem entrar em contato comigo pelo chat. Um abraço a todos. Tchau.